noite a todos os presentes. Uma satisfação nos encontrarmos aqui mais uma atividade da nossa Sociedade Espírita Amor e Caridade. E neste momento de reflexão que sempre é a nossa Semana Espírita, nesta 15ª edição, uma programação que tem se tornado já tradicional, esperada por todos nós neste mês de outubro. E nós, na segunda noite, nós teremos como convidado, como palestrante, Milton Rubens Medrano Moreira, procurador de Justiça, aposentado e jornalista, presidente do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, articulista do jornal Diário Gaúcho e também do jornal Opinião, e autor, entre outros, do livro Direito e Justiça, um olhar espírita. Inclusive há alguns exemplares ali na nossa livraria. Aqueles que estiverem interessados em adquirir a obra e colher o autógrafo do nosso palestrante poderão fazê-lo ao final da nossa palestra. Então é com satisfação que nós vamos passar então esse momento de reflexão, que é falar sobre Amo, Logo Existo, que é o tema maior da nossa Semana Espírita. Então, conosco, Milton Rubens Medrano Moreira, a filosofia espírita e o amor. Obrigado. Esse microfone mesmo. Estão me ouvindo bem? Tem que ligar, né? Obrigado, boa noite a todos. Eu fico imensamente feliz em estar aqui nessa instituição, que eu não tenho dúvida, é uma das melhores, mais categorizadas instituições espíritas do Rio Grande do Sul. Mercê principalmente seus dirigentes, que mostram o espiritismo na sua verdadeira dimensão, na sua dimensão filosófica, na sua dimensão científica, na sua dimensão ética. E me sinto imensamente feliz em estar nesta semana especial, nessa 15ª Semana Espírita que aqui se realiza. E o tema é extraordinário. Amo, logo existo. Nós todos conhecemos aquela antiga expressão de René Descartes, do século XVII, o pai da filosofia moderna, que bolou essa frase: penso, logo existo. Cogito ergo sum, em latim. Penso porque o raciocínio seria para ele a base da existência. Mas o que seria da vida sem o amor? Então é extraordinária essa proposta, que é uma proposta eminentemente espírita. Amo, logo existo. Não existe amor não existe vida sem amor. E eu lembrei, para começar a nossa reflexão, de uma poesia linda de um grande poeta brasileiro, que foi Guilherme de Almeida, que a respeito do amor fez este lindo poema. Diz ele assim: um sábio me dizia, esta existência não vale a angústia de viver. A ciência, se fôssemos eternos, num transporte de desespero, inventaria a morte. Uma célula orgânica aparece no infinito do tempo e vibra e cresce e se desdobra e estala num segundo. Homem, eis o que somos nesse mundo. Assim falou-me o sábio, e eu comecei a ver dentro da própria morte o encanto de morrer. Um monge me dizia, ó mocidade, és relâmpago ao pé da eternidade. Pensa, o tempo anda sempre e não repousa. Essa vida não vale grande coisa. Uma mulher que chora, um berço a um canto, o riso, às vezes, e quase sempre um pranto.
depois o mundo, a luta que intimida, 4 cílios acesos, eis a vida. Isso me disse o monge, e eu continuei a ver dentro da própria morte o encanto de morrer. Um pobre me dizia: para o pobre, a vida é o pão e o andrajo vil que o cobre. Deus, eu não creio nesta fantasia. Deus me deu fome e sede a cada dia, mas nunca me deu pão, nem me deu água. Deu-me a vergonha infame e a mágoa de andar de porta em porta esfarrapado. Deu-me esta vida um pão envenenado. Assim falou-me o pobre, e eu continuei a ver dentro da própria morte o encanto de morrer. Uma mulher me disse: vem comigo, fecha os olhos e sonha, meu amigo. Sonha um lar, uma doce companheira, que queiras muito e que também te queira. No telhado, um penacho de fumaça, cortinas muito brancas na vidraça, um canário que canta na gaiola. Que linda vida lá por dentro rola. Pela primeira vez, eu comecei a ver dentro da própria vida o encanto de viver, diz Guilherme de Almeida. Esse provavelmente seja o amor que nós conhecemos popularmente. Um grande pensador moderno, contemporâneo, que é Simon May, professor do King's College em Londres, e que escreveu Amor, uma História. Ele disse que o amor, visto nessa perspectiva, na pós-modernidade, depois do romantismo, o amor, esse amor de duas pessoas, ele é visto romanticamente no cinema, nos romances, nas novelas, como aquele capaz de resolver todos os problemas. As novelas, os filmes terminam quase sempre assim: as pessoas que se amam vão para uma casa no campo, passam a viver juntos e todos os problemas se resolvem. Simon May disse que esta é a religião do amor, mas que é uma falsa religião, porque a vida não é assim. A vida exige muito mais de nós do que simplesmente estarmos com uma outra pessoa e esquecermos o mundo. O amor é muito mais do que isso. Por isso, os gregos tinham razão quando bolaram 3 termos diferentes para dar significação ao amor. Amor, para os gregos, tinha 3 sentidos diferentes. O primeiro era o eros, isto é, esse amor da poesia de Guilherme de Almeida, esse amor dos filmes, esse amor dos romances, o amor erótico. O amor, segundo esse pensador Simon May, que é o amor que se tornou uma religião, que resolve todos os problemas, quando na vida não é assim exatamente. Para os gregos, esse era apenas um tipo de amor. O outro seria filia, que significa, que vem da palavra philos, amigo, simpatia. Esse era um segundo tipo de amor. E lembro, aliás, uma outra belíssima poesia de um grande poeta brasileiro, um pouco mais antigo, do tempo do romantismo, que foi Casimiro de Abreu, que ao falar sobre simpatia diz assim: simpatia é o sentimento que nasce num só momento sincero no coração. São 2 olhares acesos, bem juntos, unidos, presos, numa mágica atração. Simpatia são 2 galhos banhados de bons orvalhos nas mangueiras de um jardim, bem longe às vezes nascidos, mas que se juntam crescidos e que se abraçam por fim. São 2 almas bem gêmeas
que riem no mesmo riso, que choram nos mesmos ais. São vozes de dois amantes, duas liras semelhantes ou dois poemas iguais. Simpatia, meu anjinho, é o canto do passarinho, é o doce aroma da flor. São nuvens de um céu d'agosto, é o que me inspira teu rosto. Simpatia é quase amor. Pois essa simpatia é aquilo que os gregos chamavam de filia. Seria o segundo tipo de amor. Mas os gregos, que inventaram a filosofia, e essa filosofia que até hoje nós cultivamos, essa filosofia racional, essa visão filosófica da vida, eles criaram um terceiro termo para designar amor, que seria ágape. Ágape, que nós normalmente temos como um sentido de congraçamento. Os primeiros cristãos, eles desenvolveram muito essa ideia ágape, que eles criaram uma outra palavra, uma palavra latina para designar essa mesma ideia de amor, que é a caritas, a caridade. Deus caritas est, Deus é a caridade, Deus é amor. Os primeiros cristãos, eles desenvolveram muito essa ideia de união, de amor que abrangesse a todos, que extrapolasse a vida a dois, que extrapolasse a vida de família e que se estendesse para todos, pelo menos para todos os cristãos, porque se tratavam efetivamente como irmãos. A missa dos católicos tem um profundo significado quando em um determinado momento o celebrante manda que todos se abracem, que todos se cumprimentem, para demonstrar que todos os que ali estão, muito embora eventualmente nunca tenham se visto, são efetivamente irmãos. Essa é a ideia do ágape. Isto é a ideia do amor universal. Essa é a ideia extraordinária que Jesus de Nazaré nos trouxe, quando nos disse assim: ama o teu semelhante como a ti mesmo. Vocês já refletiram sobre essa proposta de Jesus de Nazaré? Amar o outro como a si mesmo. Em primeiro lugar, é mistério que nos amemos. Em primeiro lugar, é preciso que gostemos de nós próprios. E gosta de si próprio quem vive corretamente. Quem vive de acordo com aquilo que na doutrina espírita se chama simplesmente de lei natural. O que é a lei natural? Perguntou Allan Kardec aos espíritos na questão 614 do Livro dos Espíritos. A lei natural é a própria lei divina, eles respondem. É aquela que nos diz o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. E onde está gravada a lei natural? Na consciência, respondem os espíritos. Não está nos livros sagrados. Os livros sagrados até podem trazer aspectos da lei natural e outros aspectos, às vezes, muito distanciados da lei natural. As religiões, os livros sagrados religiosos, são registros de uma história. São registros de culturas, às vezes, muito antigas, que traziam coisas que podem se coadunar com essa lei natural, com essa lei do amor universal, mas que também podem trazer defeitos graves, às vezes, pelos quais nós já passamos, que deixamos para trás. A ideia do olho por olho, dente por dente. A ideia de que não devemos adorar outros deuses que não aquele, daquela religião, daquele culto, daquele segmento. A ideia de que só se salvam aqueles que cultivam aquele tipo de religião, aquele tipo de crença. Isso se distancia enormemente da ideia do amor natural, da lei natural, da ideia de Jesus de Nazaré, que mandava amarmos os outros, fossem quem fossem os outros, da mesma forma que nos amamos. Essa é a lição mais grandiosa que a humanidade recebeu, e que não é
uma propriedade do cristianismo. Não pensemos nós que somos da cultura cristã, que estamos embutidos nessa cultura cristã, que só nós temos essa ideia, que só Jesus trouxe isso. Não, todos os grandes reveladores partiram dessa ideia extraordinária do amor, da doação, da entrega ao outro, e que isto faz o sujeito feliz. Essa é a ideia fundamental de todas as grandes culturas, mas via de regra, as religiões que quiseram se inspirar nessa possível revelação, elas se desviam, porque elas têm que se adaptar ao momento evolutivo daquele povo, porque a ideia do amor é uma ideia em constante evolução, a ideia do serviço é uma ideia de constante evolução, a ideia da fraternidade é uma ideia de constante evolução, de constante crescimento, e que hoje já não é sequer mais inspirada pelas religiões, mas pelos grandes organismos políticos mundiais, pela ONU, pela OEA, por tantas organizações internacionais que pregam a paz, que pregam a obediência aos direitos civis, que põem a questão dos direitos civis, dos direitos individuais do ser humano como leis universais que devem estar acima de quaisquer legislações nacionais e que devem formar um grande estatuto que valha para todos os povos. Nem todos os povos avançam com essa mesma velocidade e com essa mesma compreensão da lei natural e dos direitos humanos. Nós não estamos vendo em alguns setores muçulmanos agora a existência do chamado Estado Islâmico, cuja lei é a de acabar com todos aqueles que não creem como eles, que não seguem os seus mesmos costumes. Então, o ágape dos gregos era um prenúncio de todos esses movimentos da modernidade que dizem exatamente isso: nós todos somos iguais, hoje não existem mais raças. A própria ciência já aboliu a ideia de raça, porque nós todos somos uma raça apenas, a raça humana. Não faz o menor sentido, a partir da ideia de um amor universal, desse amor pregado por Jesus e desse amor adotado inteiramente pela proposta espírita, com sua ideia fundamental de amor, de justiça e de caridade, que é a última das 10 grandes leis morais da terceira parte do Livro dos Espíritos e que engloba todas as demais. Essas ideias que estão em constante evolução fazem o mundo cada vez melhor. Sim, não nos iludamos de que nós somos piores hoje do que fomos ontem. Retrocedamos 100 anos, 200 anos e veremos como era o mundo de então. Retrocedamos um pouco mais e veremos que nós vivíamos em luta fratricida uns com os outros, que nos matávamos uns com os outros por qualquer coisa, por uma caça. Então, a ideia do amor é uma ideia que brota dentro do ser humano, que está na consciência do indivíduo e que pouco a pouco vai sim fazendo com que a humanidade chegue à conclusão de que sem fraternidade, de que sem solidariedade, de que sem amor não há progresso. Essa ideia está muito clara dentro do Espiritismo. Um outro grande pensador da contemporaneidade, que é Michael Tomasello, diretor do Instituto Evolucionista Max Planck da Alemanha. Ele vive na Alemanha, é um cientista que vive lá, nesse Instituto Evolucionista Max Planck na Alemanha, mas que é estadunidense de nascimento. Ele esteve no Brasil recentemente, nessa promoção que se faz aí, Fronteiras do Pensamento, e estava lançando um livro que eu creio não tem ainda tradução para o português, mas cujo título original em inglês é A Natural History of Human Thinking, uma história natural do pensamento humano. Para Tomasello,
a diferença fundamental entre o ser humano e um símio, cuja diferença, aliás, geneticamente é muito pequena, geneticamente nós somos quase um símio, mas culturalmente nós nos distinguimos, nós avançamos muito relativamente aos primatas que nos deram origem e que deram origem a esses símios que conhecemos hoje. Ele diz, esse cientista, que o que distingue fundamentalmente o ser humano desses primatas, desses símios tão parecidos geneticamente com o homem, é a intencionalidade conjunta. Isto é, por exemplo, os chimpanzés podem sair a caçar juntos e se auxiliam mutuamente, mas se auxiliam, diz ele, com um desejo egoístico. Eles estão se auxiliando, mas não para auxiliar o outro, para, com a ajuda do outro, poderem obter o resultado que querem, a caça que desejam. A intencionalidade conjunta do ser humano é diferente disso. Nós somos sim capazes de ajudar o outro porque amamos o outro. Nós temos enormes exemplos, imensos exemplos na atualidade ou na história mais recente, muito diferentes do que pensava aquele filósofo, e aqueles que têm um pouquinho de introdução à filosofia conhecem, que foi Thomas Hobbes, que viveu no século XVII, para quem o homem era o lobo do homem. Thomas Hobbes defendia isso, que é o nosso egoísmo que faz com que nos desenvolvamos, com que cresçamos, que é esse egoísmo que faz sempre com que o homem queira ser o lobo do seu semelhante, o lobo do homem. Homo lupus homini est. O homem é o lobo do homem. Não é assim, diz esse pensador, que não é religioso, que provavelmente não tenha nenhuma crença religiosa, mas que acredita fundamentalmente no homem. E essa é a melhor crença que nós podemos desenvolver hoje, a crença em nós próprios, a crença na potencialidade do homem, do ser humano. E crendo no ser humano, nós chegamos sim, pelo menos a partir da reflexão espírita, nós concluímos sim que existe uma razão superior, que existe uma inteligência superior, causa primeira de todas as coisas, que é Deus, e que nós fazemos parte, e que nós somos resultado dessa causa primeira, nós somos consequência disso, e que a razão humana que as religiões lá atrás condenaram tanto, a racionalidade, porque achavam que a racionalidade ia destruir a fé, ia acabar com a crença. E que se acabar, o que tem? Se nós crermos em nós mesmos, se nós somos capazes de crer na nossa racionalidade, na nossa capacidade de pensar e na nossa capacidade consequente de amar, nos farão falta as crenças dogmáticas das religiões? Provavelmente não. O amor a si mesmo e o amor ao semelhante leva à melhor religião que possamos ter, que é a religião da solidariedade, que é a religião do amor, que é a religião do afeto, que é a preocupação com o outro. E nós temos nos desenvolvido, sim, muito nesse campo. Há um outro pensador moderno, contemporâneo, francês, que é Luc Ferry, cujas obras foram muito divulgadas de uns anos para cá. Ele foi ministro da cultura em seu país, na França. Ele escreveu um livro fantástico. Ele também não demonstra nenhuma crença religiosa. Ele, entre outras grandes obras dele, ele escreveu um livro que se chama Famílias Amo Vocês, demonstrando em sua obra que as famílias hoje se amam muito mais do que se amavam antigamente, do que o sentido de família é alguma coisa
que cresce a cada dia, que se há 200 ou 300 anos atrás alguém era capaz de deixar tudo para salvar o seu país, para guerrear pelo seu país, hoje talvez não faça mais isso. Agora, um bom pai é capaz sim de dar a sua vida por um filho. A maioria dos pais, a maioria das mães são capazes disso sim hoje. Esse é um amor familiar que cresce sim, diferentemente do que dizem, por exemplo, as religiões tradicionais, que dizem que não deve haver divórcio, porque o divórcio acaba com a família. O Espiritismo, que surgiu no ano de 1857, dizia não, o casamento não é indissolúvel, o casamento é um contrato humano, é uma lei humana, e a indissolubilidade do casamento é apenas uma lei humana. É da natureza do ser humano o mudar, o não se adaptar a uma determinada pessoa, o que nem sempre, ou nem deve nunca, implicar em odiar aquela mesma pessoa. Uma separação é algo muito natural. Hoje a sociedade se dá conta disso. E hoje ninguém mais prega. E a própria igreja hoje está pensando, e são as últimas notícias que vêm do Vaticano, em dar melhor acolhida aos casais divorciados, às pessoas divorciadas, às pessoas que refizeram a sua vida através de um novo casamento e que pelas leis eclesiásticas são proibidas de comungar. São proibidas de alguns sacramentos na igreja. Hoje a igreja está revendo isso. Por quê? Porque está escrito nos livros sagrados da igreja? Não, ao contrário, nos livros sagrados da igreja está a condenação ao divórcio, mas está escrito no grande livro da vida, na lei natural. Porque o casamento, ele por natureza não é indissolúvel. E assim outras grandes questões que no século XIX o Espiritismo avançou. E avançou com plena identidade e com plena convicção do que dizia. Tudo em nome do amor. Tudo em nome de alguma coisa que se chama fraternidade. Herculano Pires, que é um grande filósofo brasileiro, falecido há cerca de 30 anos, escreveu uma bela obra que se chama Reflexões sobre o Amor, Jerry? Pesquisa sobre o Amor, exatamente. Pesquisa sobre o Amor. Herculano Pires, ele trata de todos esses tipos de amor que os gregos nos sugeriram. E fala, evidentemente, também do amor romântico. E ele diz que aqueles que se conservam românticos à revelia do tempo, isto é, os casais que conseguem viver juntos por toda a vida. Eu vivo com a minha esposa que está aqui há 51 anos e somos felizes. Então, Herculano Pires diz assim: os que se conservam românticos à revelia do tempo preenchem o vazio da alma eleita com a doação de si mesmos. A doação de si mesmos, isto é, a extirpação do egoísmo para uma vida a dois, ela preenche o vazio da alma eleita. E essa doação de si mesmo, ainda que seja esse outro rigorosamente uma outra pessoa. Em suas reflexões, Herculano salienta que o amor arrancou o homem do plano dos instintos animais para o elevar à condição humana. Por isso, ele é o fundamento da civilização, a substância, por assim dizer, de que as civilizações se formam. A função aglutinadora da sociedade tem sua base no cultivo do amor. Então, mesmo esse amor romântico,
Aquele amor de Guilherme de Almeida, da poesia com a qual eu abri essa nossa reflexão de hoje. Esse amor a dois, ele pode ser um treino para o amor à família, que virá em decorrência daquela conjugação de duas almas, e deverá ser um treino para o amor à sua comunidade, ao seu país, à humanidade. Porque o amor que é capaz de transcender, mesmo que tenha por base o amor a dois, esse amor, ele se universaliza. Essa é a grande proposta do amor. Eu falei em ágape, o termo grego, e dizia que o termo latino que correspondeu a isso, que foi adotado pelos primeiros cristãos, é caritas, que significa também amor, que significa caridade. A caridade é o próprio amor em movimento, é o próprio exercício do amor, é o resultado prático do amor, se chama caridade. Normalmente, nós temos, inclusive no meio espírita, uma concepção errada de caridade. Entendemos que caridade significa dar alguma coisa para o outro, dar uma esmola. Os centros espíritas fazem os seus roteirinhos, fazem as suas dispensas para entregar aos pobres. Muito bem, ótimo, muito saudável. Mas nós achamos às vezes, ou algumas pessoas acham, que esse exercício aí se esgota a caridade. Caridade é muito mais do que isso. Aliás, Allan Kardec, na questão número 886 de O Livro dos Espíritos, perguntou aos espíritos: o que se entende por caridade na visão de Jesus? E os espíritos responderam a ele em 3 expressões: benevolência para com todos, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Nessas 3 expressões, indulgência, benevolência para com todos, independentemente de raça, de credo, de coloração política. Nesse momento nós parece que vivemos uma dicotomia política. De repente, nós que perseguimos uma democracia plural, nós estamos vivendo freneticamente um momento de dicotomização. Eu conheço pessoas que eram amigas, que se davam muito bem, e que nesses últimos meses, por conta das divergências políticas, porque um vai votar no candidato A e o outro vai votar no candidato B, não consegue mais conversar. Acabaram com sua amizade, pelo menos enquanto não vem a eleição. Pode ser que depois se pacifiquem, mas isso está acontecendo, e de uma forma grotesca, na nossa sociedade, que está perseguindo um pluralismo depois de uma ditadura cruel que durou 20 anos, e que estamos buscando sermos plurais, vermos a vida sob aspectos diferenciados, mas todos querendo bem. Ou se pode acreditar que 2 candidatos que passaram por todo esse processo de escolha, eles não tenham alguma coisa boa a oferecer, não têm boa intenção relativamente àquilo que irão fazer. A grandeza do cargo que irão exercer faz com que presumamos, nós cidadãos, que ambos tenham a melhor das intenções. E nós temos o direito de escolher um ou outro, sem que, porque escolhemos este e não aquele, nos indispusemos com o nosso amigo, com o nosso irmão, com o nosso familiar. É um absurdo isso. E isso está acontecendo no Brasil. Então, a verdadeira caridade, segundo a questão número 886, ou o verdadeiro amor, significa, primeiramente, a benevolência para com todos.
é entendê-lo, compreender as suas razões, mais do que tolerá-lo, aceitá-lo. Aceitar as suas razões, embora elas não sejam as minhas. Aceitar a sua crença, embora ela não seja minha. E valorizá-lo porque ele tem aquela crença. E porque ele é fiel às suas crenças, às suas ideias. Isso se chama pluralismo. Há religiões no Brasil que não procedem assim, que continuam dizendo que só o seu Deus salva, ou que só será salvo aquele que for batizado. Os outros não serão salvos. Aos outros está reservada a condenação eterna. Ora, nós podemos imaginar um Deus bondoso que tenha criado um ser inteligente, como somos, para que viva aqui 30, 40, 50, agora se vive até 100 anos ou 100 e poucos anos, e depois jogá-lo no fundo do inferno para toda a eternidade. Mas onde estaria a bondade de Deus? Simplesmente porque ele não acreditou em determinados dogmas religiosos. É por isso que a sociedade civil tem muito a ensinar para as religiões. É por isso que a civilização moderna, ela tem muito sim a ensinar às religiões. E a Igreja Católica, aliás, ela tem se mostrado atenta a essas questões. O Papa, que agora preside o catolicismo, ele tem uma visão humanista, eminentemente humanista. Foi a religião que lhe ensinou isso? Eu prefiro achar que foi a civilização que o ensinou isso. Foi o progresso natural do ser humano. Foi essa mensagem de amor que reside em nossos corações e que é capaz, sim, de abrasar, de nos conduzir para tempos melhores. Porque os tempos são sempre melhores. Mas há tanta criminalidade. Sempre houve criminalidade. Hoje nós temos mais conhecimento dela. E hoje, acima de tudo, nós nos indignamos mais com ela. Porque ontem nós éramos dominados pela criminalidade. Religiões e monarcas se uniam para desprezar o homem, para se servir dos seus súditos, para não lhes reconhecer direitos quaisquer. Hoje nós não, a sociedade civil não admitiria isso, porque nós temos nossos mecanismos de defesa, nossos mecanismos de fiscalização. Isso se chama progresso, e o progresso é resultado do amor. Então, benevolência para com todos. Isso é fraternidade, igualdade, liberdade de direitos, oportunidade para todos, oportunidades iguais para todos. Esse é o primeiro item. Indulgência para as imperfeições alheias. Esse é o segundo item. Isto é, nós não somos tão iguais assim. À luz da teoria da reencarnação, que é a base filosófica do Espiritismo, nós temos idades às vezes muito diferenciadas, muito diferentes. E nós convivemos necessariamente com o diferente na nossa sociedade, às vezes na nossa família, às vezes é o nosso filho, às vezes é o nosso pai, que tem dimensões éticas muito diferenciadas das nossas. Mas não será absolutamente por acaso que nós estamos juntos. É provável que tenha havido uma programação anterior à vida, porque nós cremos na anterioridade da inteligência, na anterioridade da consciência humana sobre relativamente à presente encarnação. É possível que no exercício da nossa capacidade de escolha, se é que já temos essa capacidade de escolha, e é presumível que pessoas no nosso nível cultural, intelectual, tenham essa capacidade, nós tenhamos, quem sabe,
escolhido previamente a família que iríamos ter. Talvez não seja por acaso, e talvez não sejam apenas as leis genéticas, ou não são exclusivamente as leis genéticas que darão o comportamento, e nem as leis sociais, nem a cultura que está em seu redor, que darão aquela personalidade, aquela pessoa que está ao nosso lado. Nós somos capazes de ver, às vezes, nos primeiros meses de uma criança, suas tendências boas ou menos boas. Ou não há crianças más? Claro que há. Claro que existem crianças que, atrás daquela sua inocência, elas trazem conflitos enormes dentro de si, provenientes certamente de experiências passadas. Mas a vida é inteligente, as leis da vida são inteligentes, e se lhes coloca junto à vida pessoas, anjos da guarda, encarnados, que saberão como conduzir, ou que saberão, se não modificá-las inteiramente, porque numa vida nós não nos modificamos inteiramente, nós fazemos pequenas correções. E quando temos um bom mestre, quando temos acima de tudo bom exemplo em nossa sociedade, em nossa família, nós vamos pouco a pouco corrigindo as nossas más tendências. Manteremos, quem sabe, a mesma personalidade, os mesmos graus de personalidade, os mesmos tipos de personalidade, mas aprenderemos mais facilmente com o exemplo, com os conselhos, com a educação, principalmente com o exemplo. Saberemos ir corrigindo algumas viciações que trazemos conosco de outras vidas. Não há outra coisa que possa esclarecer melhor determinadas tendências do que a lei da reencarnação. Um grande pensador que conheceu o Espiritismo foi um francês chamado Gustave Gelei, que foi presidente da Sociedade Metapsíquica de Paris. Ele dizia: a genética não tinha avançado tanto quanto avançou nessas últimas décadas. A genética nunca poderá explicar determinados comportamentos. Só a ideia do espírito, da anterioridade da vida, das experiências anteriores, dizia Gustave Gelei. Só a reflexão sobre a anterioridade, sobre experiências anteriores, poderá explicar determinadas tendências do ser humano. Porque nós temos na mesma família, com a mesma carga genética, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, com a mesma educação, que estão na mesma escola, que recebem os mesmos conselhos. Criaturas tão diferentes, com tendências às vezes tão diferenciadas. O que pode explicar isso? Que não a reencarnação, que não a ideia das vidas sucessivas, que não a ideia das experiências diferenciadas de um e de outro. Mas a lei é sábia, e a lei sempre coloca alguém junto a essas almas, alguém que poderá auxiliá-lo e muito naquele processo reencarnatório, naquela existência. Indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, que não há nada mais nobre do que o perdão. Na questão número 784 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz esta pergunta aos espíritos: bastante grande é a perversidade do homem. Não parece, pergunta ele aos espíritos, que pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Essa pergunta nós fazemos às vezes para nós mesmos. Será que o homem não é pior do que antigamente? Vejam o que os espíritos respondem: enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta.
pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faça mister que o mal chegue ao excesso, para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Isto a modernidade tem feito, reconheçamos. Ela tem avançado com os grandes organismos que trabalham pela paz, com as ONGs. Não há os chamados médicos sem fronteiras, que vão para países paupérrimos, que vão lá onde se desenvolve a ebola, para, com a sua experiência de países civilizados, de países mais adiantados cientificamente, levar a ajuda àqueles povos. O que faz isso, senão essa necessidade que o homem tem intimamente de ser útil, e que se desenvolve, sim, cada vez mais? Mas há um obstáculo a isso. E é Allan Kardec que pergunta aos espíritos: qual o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me, diz esse espírito que responde a Allan Kardec, ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Nós sempre estamos crescendo em inteligência. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, do orgulho e do egoísmo. Num primeiro momento, aquele que conhece, aquele que sabe, o sábio, aquele que tem conhecimento dos grandes progressos científicos, ele se torna orgulhoso, vaidoso, egoísta. Num primeiro momento apenas. Então, à primeira vista, dizem os espíritos, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. E conclui dizendo assim: assim é que tudo se prende no mundo moral como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará à proporção que o homem compreender melhor que, além do gozo dos bens terrenos, proporciona uma felicidade imensa, a felicidade de amar. Então, se num primeiro momento o conhecimento, a ciência nos torna egoístas, nos torna orgulhosos, nos torna vaidosos, nos incita a ter mais riquezas, num segundo momento, a humanidade sente a necessidade de amar e de que não será jamais feliz sem o amor. Meus amigos, o mundo contemporâneo tem enormes exemplos de bondade. Nós tivemos, no fim do século XIX, século XX, uma figura extraordinária que se chamou Albert Schweitzer. Já ouviram falar dele, certamente. Ele era um médico alemão. Aliás, ele era inicialmente um pastor, um presbítero, um pastor protestante, luterano. E na Alemanha, nós sabemos, o luteranismo tem um desenvolvimento muito grande, uma religião importante. Ele tinha lá a sua paróquia, ele vivia muito bem, era um homem estudioso, conhecia profundamente a obra de Bach, ele era músico também. E ele vivia muito feliz ali com seus paroquianos, estudando Bach, trocando órgão. Mas um dia ele caiu em si e disse assim: mas o que eu estou fazendo aqui? Ele resolveu, depois de ser pastor dessa igreja, ele resolveu ir para a França e cursar medicina com um único objetivo. Ele queria cursar medicina para depois ir para um dos países mais pobres da África, o Congo, onde fundou um hospital. Ele fez isso. Onde fundou um hospital e passou o resto da sua vida. E ele dizia: eu nunca fui tão feliz como eu sou agora.
depois de ter deixado o conforto da sua paróquia, dos seus amigos, aqueles que acreditavam nos mesmos valores dele, que tinham a mesma condição social dele, que tinham a mesma crença dele, resolveu ir para um mundo totalmente hostil, fundou um grande hospital e se dedicou inteiramente à medicina para os pobres, e ali morreu. Nós tivemos Madre Teresa de Calcutá, essa extraordinária religiosa católica, que se dedicou inteiramente à vida dos necessitados. Francisco Cândido Xavier, esse extraordinário médium espírita, que dedicou inteiramente sua vida ao seu semelhante. A questão não está em que religião esteja, que religião professe, que crença aceite. Está na capacidade de se reconhecer como ser humano semelhante ao outro. Isso é o que nos une, é o humanismo, é a nossa igual condição humana. Nelson Mandela, Prêmio Nobel da Paz, e agora, recentemente, nesses últimos dias, essas duas figuras que o mundo conheceu recentemente, Malala Yousafzai, aquela menina paquistanesa, muçulmana, que com 15 anos de idade passou a escrever em seu blog, lá no Paquistão, contra o costume muçulmano arraigado na sua comunidade de que mulher não pode estudar. E ela, por isso, sofreu um atentado. Sofrendo esse atentado, um tiro na cabeça, terminou sendo levada para Londres, onde vive, e onde, recuperada, terminou por, a partir dali, a partir de Londres, encampar uma grande campanha para que, nesses países muçulmanos que não dão o direito à escolaridade da mulher, por um preconceito meramente religioso, que isso acabasse. Mas ela não pode voltar ao seu país. Ela não pode voltar ao seu país porque o fundamentalismo religioso não permite de que ela retorne ao seu país. E ela disse, quando recebeu o prêmio, antes disso ainda, quando fez um discurso na ONU, ela disse assim: aquele tiro que eu levei na cabeça, uma menina de 15 anos de idade, minha gente, aquele tiro que eu levei não me mudou nada. Ou por outra, se mudou, acabou com o medo que eu tinha, acabou com a minha fraqueza, me deu muito mais coragem. E se eu visse hoje o Talibã que me deu aquele tiro na minha frente, e se eu tivesse uma arma, eu não atiraria nele. Eu não seria capaz de atirar nele, porque eu sei o valor de uma vida humana. Então, meus amigos, eu poderia dar inúmeros outros exemplos. Nós conhecemos na nossa vida social pessoas que são capazes de se dedicar inteiramente ao outro, que venceram esses dois cânceres, que são os únicos responsáveis pelo atraso humano: o egoísmo e o orgulho. Develados esses dois vícios que teimam em permanecer conosco, a humanidade sendo capaz de se amar efetivamente, o mundo será necessariamente um outro mundo. E para encerrar, já que está na hora, eu recordo de um outro grande poeta, um poeta mexicano chamado Amado Nervo. Amado Nervo foi um intelectual mexicano, ele exerceu diplomacia, inclusive terminou morrendo no Uruguai, no século XX já. Ele conheceu a doutrina espírita e conheceu toda essa proposta filosófica do amor que a doutrina espírita contém. E ele modificou muito a sua vida. Morreu muito velhinho. E antes de morrer, ele fez uma linda poesia à vida, que se chama Em Paz. Quando ele dizia: já bem perto do ocaso, eu te bendigo, ó vida, porque nunca me desse esperança mentida, nem trabalhos injustos, nem pena imerecida. Porque vejo
ao final de tão rude jornada, ele que estava por morrer, porque vejo, ao final de tão rude jornada, que minha sorte foi por mim mesmo plantada, que se extraiu o doce-mel ou o fel das coisas, foi porque eu as abocei ou as fiz amargosas. Pois ao plantar roseiras, eu sempre colhi rosas. E encerra dizendo assim: por certo, aos meus ardores sucederá o inverno. Mas tu não me disseste que maio fosse eterno. Longas achei, confesso, minhas noites de penas. Mas não me prometeste, ele que falava com a vida, não me prometeste noites boas apenas. E em troca tive algumas doces e serenas. Fui amado, afagou-me o sol. Para que mais? Vida, nada me deves. Vida, estamos em paz. Aquele que leva a vida com amor, aquele que acredita no amor, aquele que acredita na solidariedade, poderá sempre dizer ao fim de sua vida: vida, nada me deves. Vida, estamos em paz. E que continuemos em paz, meus amigos. Muito obrigado. Vamos agradecer ao nosso palestrante da noite, Milton Rubens Medrano Moreira, e lembrando que amanhã nós teremos aqui o convidado Diógenes Camargo, neste mesmo horário, com o tema Fronteiras entre o Amor e o Ódio, e no sábado à tarde, a partir das 15 horas, Luiz Carlos Maia Júnior, que vai falar sobre os desafios do amor na vida familiar, encerrando assim a nossa 15ª Semana Espírita. Nós agradecemos a participação de todos, a colaboração nesta Semana Espírita e aguardamos, então, amanhã, a partir das 20 horas, para mais uma exposição, para mais uma importante reflexão sobre a doutrina espírita e sobre todos os aspectos aqui relacionados ao amor. Boa noite a todos, muito obrigado.